Pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar então sobre manejo da lavoura da soja, dentro da disciplina de manejo de lavoura a nossa disciplina F071, tá? Na aula de hoje vou falar então sobre a importância econômica da soja, dando algumas informações aí sobre a evolução de cultivo dessa espécie. Vou falar também sobre as áreas de cultivo, tanto a distribuição mundial, como também a distribuição no Brasil. E depois eu vou falar sobre morfologia. Dentro de morfologia, eu vou falar sobre um aspecto que é extremamente importante, uma abordagem que é extremamente importante, que é a abordagem sobre a escala fenológica da soja. E vamos falar sobre esses componentes de rendimento na cultura da soja e dando ênfase, então, aos estágios críticos da formação dos componentes de rendimento. Penso que é uma informação bem importante e vai complementar quando vocês estiverem tendo abordagem sobre fotoperíodo, sobre o manejo da lavoura, e isso fica bem importante. Então vamos lá falar sobre cultura da soja. Soja, ela tem origem, se a gente pegar o centro de origem da soja, origem no leste da Ásia, centro-sul da China, e essa espécie ela passou a ter uma grande importância a nível mundial, mas ela foi, já os primeiros relatos dela tem na casa aí de quase 3.000 anos antes de Cristo, citado por ser um dos 5 grãos sagrados, considerado aí junto com o arroz, com o trigo, com a cevada e o milheto, e vem também a espécie soja sendo uma espécie extremamente importante. Ela foi domesticada na China, então, essa espécie passou a ser utilizada como alimentação na China, numa região chamada de Manchúria, que fica no nordeste da China, e a partir dali essa espécie, por ter grande importância, passar a ter uma importância, ela também passou a ser utilizada como uma espécie que era importante para ser trocada aí via o comércio que acontecia naquela época, o escambo. E a espécie começou a ser, então, disseminada via essa forma de mercado e também passou a ser distribuída para várias regiões. Então, na Europa, começam então os primeiros relatos dessa espécie com um pouco mais de importância, logo após as grandes navegações. Lembrar que essas grandes navegações também trouxeram um grande número de espécies para as Américas, e a partir dali essas espécies foram sendo disseminadas, e a soja ela veio nesse período também. Os primeiros relatos mostrando a importância da soja na Europa, no final do século XV, ela estava relacionada principalmente à espécie em jardins botânicos, tanto na França, na Alemanha, na Inglaterra, por ter um aspecto de arbusto e estavam utilizando nesses jardins. Então, aspecto muito mais de paisagismo naquele momento, No século XIX, ela vem com maior importância para as Américas, especialmente para os Estados Unidos, e a partir dali ela começa a ser utilizada com maior frequência para alimentação. Num primeiro momento, a espécie em soja, Glycine max, era utilizada para formação de pastagem. Então, por muito tempo, ela ficou sendo utilizada também em algumas regiões para formação de forragem, e essa forragem sendo utilizada para alimentação animal. Então, na China e no Japão, até 1895, ela foi sendo relatada aí como cultivo para forragem e alimentação animal. Começa a aparecer relatos também na Rússia aí de cultivo no início dos anos 1900, e em outros países aí em 1908. Nos Estados Unidos aparece no primeiro boletim aqui citado por William como alimentação para a produção de forragem, como eu falei para vocês, e a partir do cultivo dessa espécie, eles começam a ver a importância para a obtenção de grãos,
E a partir do momento que ela começa a ter essa importância, começa então a aumentar a área cultivada dessa espécie com essa finalidade. E no início da década de 40, 1941, essa espécie já tinha quase 2 milhões e 200 mil hectares para utilização aí de produção de forragem e também produção de grãos, começando a ter uma importância crescente a nível mundial. Ela vem, então, dessa região da China, né, essa região do norte aqui da China, chamada de Manchúria, e a partir dali ela é disseminada, distribuída aqui para a Rússia, para as ilhas aqui na Indonésia, Japão, e também aqui ela vem nas grandes navegações para essa região aqui das Américas, né, chegando primeiramente aqui nos Estados Unidos, e a partir da chegada aqui dos Estados Unidos, onde os primeiros relatos aqui em 1804, como eu citei, ela começa a vir para a região sul das Américas. Então, chegando aqui no México, depois no Brasil, ela chega aqui no Brasil aqui em 1882, e depois continua descendo, Paraguai e Argentina. Então, a Argentina aqui, pelo mapa aqui mostrando a distribuição geográfica da soja, foi o último país na América do Sul a receber até a introdução dessa espécie como uma espécie interessante para ser utilizada para alimentação também. Em 1882, essa espécie ela chega na Bahia. O primeiro relato que nós temos no Brasil é a chegada dela na Bahia, até pelas próprias chegadas das grandes navegações, que aconteceu a partir do ano de 1500. Os primeiros pontos de chegada era a região nordeste do Brasil. Isso aconteceu, como vocês viram, em cana-de-açúcar, aconteceu em café, com a chegada no norte do Brasil. E a espécie de soja, a mesma tendência, mesmo relato aí de chegada. A partir dali, da chegada dela na Bahia, começa, lógico, a transferência dela para outras regiões mais ao sul. Lembrando que essa espécie era de uma região norte, né, da China. Então, se a gente pegar aqui, a gente está com a linha do Equador mais próxima a essa região, né, a região mais tropical, e essa espécie era de uma região mais ao norte. Então, uma espécie de clima temperado a semi-temperado, onde alguns efeitos climáticos são importantes para o desenvolvimento da espécie, e um dos primeiros efeitos que são relatados tem a ver com a radiação disponível. Então, a influência da radiação, e um outro fator importante tem a ver com o fotoperíodo, uma planta onde o cultivo dela é muito influenciado pela questão fotoperiódica. Então, quando ela vem para o Brasil, inicialmente aqui no Nordeste, na Bahia, o cultivo dessa espécie, lógico, encontra interações com fatores climáticos. E visto que nessa condição da Bahia é uma questão mais próxima à região tropical, uma faixa tropical de cultivo no Brasil, e aí encontram-se algumas limitações, especialmente a questão do fotoperíodo incidindo nessa espécie. Por isso que ela começa a ser trazida para regiões mais ao sul, São Paulo, depois Paraná, e aí vai chegar lá no Rio Grande do Sul, onde tem os primeiros relatos no Brasil de aumento de área de cultivo com maior importância, né? Visto que no Rio Grande do Sul as latitudes são maiores ou mais distantes aos trópicos, e isso permite, então, fotoperíodos mais compridos, o que seria propício para o cultivo dessa espécie, visto que ela estava sendo introduzida no país, e essa introdução, então, sem materiais ou cultivares genéticos que seriam adaptados às condições colocadas no Brasil. Então, a gente foi testando ambientes de produção até levar ela para o Rio Grande do Sul, e sendo a partir dali começa o cultivo, e já tem relatos de cultivo comercial na década de 40, juntamente com os relatos dos Estados Unidos. Então, quase que em conjunto, essa espécie começa a ter relevância nas Américas também na década de 40. Em 1949, a primeira menção internacional do Brasil como país produtor de soja. Então, leva-se aí 9 anos a partir da primeira área comercial relatada.
até chegar aí à indicação como país produtor de soja. Na década de 60, lembrar aí que a gente teve uma grande expansão das espécies cultivadas na década de 60, impulsionada aí por novas tecnologias que foram disseminadas a nível mundial para que houvesse uma evolução da agricultura. Então, nesse momento, diversas espécies tiveram as suas áreas ampliadas, visto que a agricultura tornava-se cada vez mais forte e importante aí no cenário nacional e no cenário mundial. E a soja, ela tem um papel fundamental nesse aspecto. Ela vem como uma cultura também importante para essas regiões mais ao sul, mostrando assim a evolução dela, e ela começa a ser utilizada então para a produção de grãos e aí a comercialização desses grãos com o objetivo de obtenção de óleo a partir dessa espécie. E ela começa a ter uma importância cada vez maior em relação à economia. Ela começa a ter um impacto econômico, promover o impacto econômico nas regiões em função do seu crescimento. Essa importância, então, em relação ao papel dela na situação econômica mundial, brasileira e paranaense, é o que a gente vai ver nesses próximos slides, e isso vai mostrar também o porquê essa espécie é a mais importante hoje em relação às outras demais cultivadas. Se a gente pegar aqui dados, então, bem atuais em relação à produção de soja no mundo, dando ênfase aos principais países produtores, então detalhes para os principais países produtores. Nota-se que a espécie ela veio da China. A China, lógico, tem uma grande área de produção também, mostrando aqui em torno de 17 milhões de toneladas produzidas, o que é significativo também. E a introdução dessa espécie nos outros países, especialmente nas Américas, promoveu uma grande contribuição dela como uma espécie agrícola produtora de obtenção de grãos e é uma espécie, então, para os agricultores, uma nova opção de cultivo. Então, se a gente pegar aí Brasil e Estados Unidos, né, somam aí aproximadamente 250 milhões de toneladas de soja produzidos a cada ano. Então, por que eu coloco os dois aqui? Porque a gente alterna safras com os Estados Unidos e a gente alterna a posição com os Estados Unidos em relação ao maior país produtor. Então, a gente acaba alternando, visto que os Estados Unidos também tem grandes impactos na produção de soja em anos onde as interações climáticas são mais desfavoráveis. Então, a gente acaba aí alternando essas produções. Esses dois países, tanto os Estados Unidos como o Brasil, estão produzindo na ordem aí de 135 milhões de toneladas de soja por ano. Como vocês viram aí, dados de 2020 e 2021, que foi a última safra computada, os dados em relação à produção americana tiveram uma leve queda de aproximadamente aí 20 milhões, e o Brasil teve uma safra considerada boa, né? uma safra com alta produtividade em relação às safras mais antigas, lógico, mas uma safra considerada muito boa, aí, chegando aí na casa de 133 milhões de toneladas. Seguido, então, da Argentina, que está abaixo da casa dos 100 milhões de toneladas, mas pelo tamanho do território argentino versus a produção, nota-se que tem uma grande relevância a cultura da soja para a Argentina também. Depois, seguido da China, Índia, né, que são países aqui com grande potencial de crescimento. Aí Paraguai, Canadá, aí entre os países, os 7 países mais com maiores produções de soja no mundo. Se a gente pensar, então, esses países versus a produção que se tem de soja no mundo, a gente vai notar que a produção está com grande intensidade nas Américas, tanto a América do Norte como a América do Sul, com os países com maior produção aqui, como vocês viram, Estados Unidos,
Brasil, Argentina, colocado aqui, Paraguai também um país com grande produção, representando aí as Américas. Depois Canadá, e a gente vem aqui, né, para a China, Índia com crescimento, outros países aqui que têm contribuição, mas estão na faixa aqui da produção até 5 milhões de toneladas, que são esses países colocados aqui em colorações mais verdes, né? E são países, regiões aqui que representam áreas potenciais para crescimento. Visto essa distribuição geográfica no mundo e considerando também a produção respectiva desses países, ver um pouco também as regiões também distribuídas no planeta em relação ao nível de expansão. Como vocês viram aqui, então, os países com maior produção, representando aí a produção que eles têm anualmente, na casa aí de milhões de toneladas. E quando a gente pensa em expansão, né, esse cenário aqui mostra os cenários com grande expansão. Então, nas regiões aqui em verde, citada no mapa, ó, são áreas onde a produção está aumentando rapidamente, né, especialmente em verde aqui. Em vermelho, existem algumas regiões no mapa, ou então no mundo, mostrando que a produção está colapsada, ou seja, existe uma tendência aí de queda da produção por N fatores. Então, a gente tem algumas regiões no nível mundial, a gente pode ver aqui na região da África, mas especialmente a gente vê aqui, ó, né, sul do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai, algumas regiões com essa indicação, né? Então, regiões aí com a produção possivelmente colapsada por problemas de interações ambientais, que são os maiores fatores aí que estão restringindo o cultivo dessa espécie, tá? No Brasil, então, especialmente, a gente vê que um crescimento da cultura na região centro-sul, vindo aqui para essa região aqui, que é a região que a gente chama de nova fronteira agrícola, né? Essa região aqui onde a gente tem 4 estados também muito importantes, e aí essa região aqui chama a região de expansão Matopiba, né? Maranhão, Piauí, Bahia, são regiões aqui onde a expansão da cultura está tendo uma grande evolução. E a gente também tem, lógico, tem regiões aqui ao norte do Brasil que tem relatos aí do cultivo da cultura da soja, tá? A gente vê também que nos Estados Unidos tem regiões de expansão, cultura da soja, região aqui da África também, a China tem também uma grande possibilidade de expansão da soja, regiões estagnadas, que já são regiões produtoras, e as regiões em verde, aí, mostrando aí o rápido crescimento e expansão dessa espécie, né? Então, isso indica que ela está tendo uma evolução, e essa evolução também ela é puxada pelo mercado econômico e o valor do grão comercializado aí no mercado futuro, né? Lembrando que a soja é uma commodity. Pensando em produção mundial, quanto que o mundo está produzindo de soja, e a gente nota aí que desde a década de 60, essa produção mundial ela tem aumentado. Então, tem visto aí, ela saiu da faixa aí dos 30 milhões de toneladas no início da década de 60 e teve um crescimento aí muito intenso, né, que aconteceu ao longo desses anos, e a gente chega aqui em 2020, né, esses dados aqui vêm até 2018, divulgados pela FAO, mas a gente chega aqui em 2020 acima dos 350 milhões de toneladas, sendo que 3 países produzem aproximadamente aí 300 milhões de toneladas. 3 países, né, são os principais produtores, quase que com 80% da produção mundial. Aí entre Estados Unidos, Brasil e Argentina, os grandes países produtores, sendo que existem 2 países acima da casa de 100 milhões de toneladas produzidas, que é o Brasil e os Estados Unidos. Quando a gente pensa nesse impacto e nessa importância, importante também lembrar e observar a exportação dessa espécie. Então, se a gente tem aí o Brasil e os Estados Unidos como os principais países produtores dessa espécie,
quais são os países que a gente comercializa? Então, a gente comercializa principalmente para a comunidade europeia, onde a gente tem aqui, então, mostrando no mapa, né, a rota de exportação e dos países importadores. Então, é principalmente aqui a comunidade europeia, que é o nosso mercado. Em questão de volume, aqui a China é o principal importador do Brasil e também dos Estados Unidos. Então, são os países que exportam, né, a maior quantidade de grãos de soja para os vários países no mundo, sendo que os principais países China, Comunidade Europeia e assim por diante, né? Então, mostrando aí a importância que tem em relação ao mercado de exportações para o Brasil, né? Então, por isso que essa espécie entra como uma espécie para o Brasil, uma espécie de grande importância aí para a produção do PIB brasileiro, né? Visto que a gente está produzindo aí mais de 130 milhões de toneladas desse grão a cada ano, e vocês vão ver, pessoal, o valor que o grão de soja hoje tem no mercado internacional. O que isso aconteceu em relação à evolução da produção, vocês estão observando aqui. Então, essa produção ela foi seguida, sim, de cultivo de uma espécie que tem retorno econômico, mas também a relação da produção desse grão e o valor dele no mercado internacional tem puxado essa produção para cima também. Aqui uma figura bem importante para vocês começarem a observar a produção, vocês viram a produção no cenário mundial, mas também começar a observar e relacionar com a produtividade. Então, esse é um trabalho aqui desses autores, né, do Home Tree aqui, que eles divulgaram, publicaram a produtividade de cultivares de soja liberadas aí num período de tempo, né? Então, num período de tempo, e eles pegaram cultivares que foram liberados aqui em 1920 e 2010. Então, o que a gente quer mostrar nessa regressão? A tendência que aconteceu em relação ao aumento da produtividade. Então, o aumento da produção mundial foi seguido, sim, do aumento da área cultivada com essa espécie no mundo, mas também foi aumentada em função do aumento da produtividade que aconteceu com a obtenção de novas cultivares de soja, visto que essa espécie chegou no Brasil em 1882, 1900 já tem os primeiros relatos de cultivo, principalmente na região sul do país. Os primeiros relatos de cultivo dessa espécie estavam na ordem de 800 quilos por hectare de grãos produzido. Então, era o que se buscava e o que se obtinha com as cultivares tidas na época, ou variedades que foram introduzidas na faixa aí de 800 quilos. E na medida que essa espécie foi evoluindo, e também houve um trabalho de obtenção de variedades pelas várias instituições, tanto privadas quanto públicas, o que se observou foi o aumento da produtividade, né, com o uso dessas cultivares. E esse trabalho aqui desses autores mostram isso. Então, a partir da década de 30, ali os dados das cultivares trabalhadas, né, estavam na faixa aí de, a gente pegar a produtividade aqui, ó, 2.500 quilos por hectare. Então, isso em 1930. Se vocês pegarem relatos aqui no Brasil, nessa faixa, a gente está falando de produtividades que estavam aumentando, lógico, mas produtividades aí que estavam na faixa de 1.200 quilos por hectare. Então, eram produtividades baixas, mas pela importância que a espécie estava começando a ter, estava aumentando também a questão da área cultivada. Quando a gente pula aí, em todo esse período aqui que dá 90 anos, a gente vai para esse patamar aqui, ó. Tá? Então, a gente vai para um patamar aqui nos dados, aqui mostrando aproximadamente aí 3.800 quilos, e a gente vem aqui para o Brasil, né, em 2010, na faixa de 3.500 quilos por hectare. Então, olha a evolução que nós tivemos para essa espécie
aí em 90 anos de melhoramento genético. A gente sai aqui de relatos falando aí na casa de 800 a 1.000 quilos por hectare, e a gente chega aqui ó, em 3.500 quilos por hectare aqui nos anos de 2010. Então, mostrando a evolução que teve. O que foi isso? Foi o grande investimento pelos programas de melhoramento, públicos inicialmente e depois privados, que viram a importância de investir em novas cultivares, obter variedades e, com isso, comercializá-las ou disponibilizá-las para os agricultores poderem utilizar. E isso também permitiu o aumento da produtividade, que a gente tem hoje aí alcançando patamares bem maiores. Tá? Aqui mostrando também a produção média, ou melhor, a produtividade média, desde 1961 até 2017. Esse aqui é um trabalho mostrando também áreas de crescimento na África, né? Então, essas colorações abaixo no gráfico são países dentro da África, né? Tanto Malawi, Nigéria, África do Sul, Uganda, mas o que a gente quer mostrar é isso daqui, ó, que evidencia para nós o aumento da produtividade a nível mundial. Então, lá na década de 60, que já tinham relatos nos Estados Unidos, que está em vermelho aqui, de produtividades próximas a 1.600 quilos. Nós aqui, ó, em azul, como eu falei para vocês, na faixa de 800 quilos de relato. Então, os dados aqui publicados por esses autores aqui, a partir de dados da FAO, ó, mostra que o Brasil estava na faixa de 800 quilos por hectare nesse período. E a gente chega em 2020, os dados são bem atuais, aqui, ó, publicações de 2019, então a gente chega aqui em 2019 e 2020 com produtividades iguais às dos Estados Unidos, né? Chegando aí na faixa de produtividades em torno de 3.500 quilos por hectare. Foi um salto que aconteceu aí ao longo dos 60 anos, 2020, voltando até 1960, 60 anos de trabalho e desenvolvimento, que esse trabalho promoveu o aumento de aproximadamente aí sair de 800 quilos a 3.500 quilos, né? Um grande aumento de rendimento possibilitado por tecnologia e investimento. Na aula de manejo da lavoura da soja, vocês vão ver quais fatores que possibilitaram a gente sair da produção de soja com 800 quilos e chegar aqui a 3.500 quilos por hectare, né? O que foi trabalhado para obter e aumentar essa produtividade? Estamos tendo uma evolução, é uma crescente essa evolução. Se a gente pegar dados aqui dos últimos anos, né, a gente vê que o Brasil também teve um grande salto em produtividade, e tem também, então, aqui uma interação ambiente. Na produtividade, lógico, é uma interação novas cultivares e ambiente. Então, quando a gente tem esses grandes saltos, a interação de um ano safra bem favorável, né? Como a gente viu. E como eu falei para vocês, os Estados Unidos teve uma queda de produção, mesmo que leve, em relação à safra 2018. Isso faz com que o Brasil estivesse na frente aí em relação à produção total e também à produtividade. Quando a gente vem aqui para o Brasil, então, mostrando aí a evolução dessa espécie em área do Brasil, em valor total, a gente sai lá da década de 60 com valores muito baixos, né, com dados muito baixos de produção comercial, e a partir do final da década de 60, 70, ela começa a aparecer com importância de produção de grãos. Né? Tem aí a década de 60, 90, que é a expansão do cerrado. Aqui a gente vê a expansão do cerrado que aconteceu. A soja teve uma grande contribuição nesse crescimento das áreas cultivadas no cerrado. Em 2004, se vocês lembrarem, tem aquela foto que é bem emblemática da revista Veja, mostrando a área de plantio direto no cerrado, onde tem lá mais de 30 colhedeiras colhendo soja simultaneamente, e logo atrás vem
as semeadoras fazendo o semeio da safra que vem no período de inverno, né, no período colocado aí como hibernal. Então, isso daí fica como lembrança, né, dessa grande evolução que aconteceu na década de 90, início dos anos 2000, que foi a expansão do Cerrado, considerado uma das fronteiras agrícolas expandidas nesse período. Mas no Brasil continua a expansão da soja, então ela vai chegando para regiões mais ao norte do Brasil, chegando aí nos anos atuais, aqui ó, na faixa de acima de 130 milhões de toneladas de soja produzida, como vocês viram na representação mundial e da produção total de soja. E aí a evolução dentro do nosso país. Aqui alguns dados, então, bem atuais, mostrando o impacto da produção de soja. Então, essa aqui foi a safra 2020-21, onde a expectativa de produção era chegar em 250 milhões de toneladas produzidas de grãos. Isso aqui considerando todas as espécies, lógico, aqui entra milho, aqui entra soja, como está colocado abaixo, entra trigo, todas as outras espécies produtoras de grão. Mas aqui está milho, ó. Aliás, desculpe, aqui está soja. O impacto da produção de soja no valor total de produção de grãos, né? Então, produzindo aí 135 milhões de toneladas, segundo aí relatos da Secretaria de Agricultura do Governo Federal, né? Se a gente pegar aqui 2021-22, isso daqui é uma expectativa divulgada pela Conab, né? Então, a Conab estima aí uma produção de 289 milhões de toneladas, o que vai ser uma produção recorde de grãos, e estima-se aí que soja tenha um aumento também na faixa aí de 3 a 5% de aumento de produção total. Então, a gente vai chegar aí em valores recordes aí para a safra 2021-22, visto que a previsão de cultivo dessa espécie no país é para ter uma safra superior a 2020-21 em relação também às interações climáticas que devem ser mais favoráveis, né? Segundo, lógico, dados divulgados pelo Ministério da Agricultura e Conab. Esse é um outro indicador bem importante, né? Eu peguei aqui dados do mercado da soja, lembrando que o mercado da soja tem uma grande contribuição aí na exportação internacional, como vocês viram, o mercado e os países importadores, e o valor aqui nesse gráfico, o valor da comercialização desse produto. Aqui pensando o valor que ele tem em relação, lógico, ao valor de cada saca comercializada. E olha que interessante, pessoal, a evolução que teve, se a gente pegar aí praticamente aqui 2 anos, visto que hoje a gente está no início de novembro de 2021. Então, a evolução que teve no valor de mercado dessa espécie em 2 anos, a gente saiu aí de valores estimados em reais de R$ 90, estamos chegando aqui, ó, na faixa de R$ 170 o valor da saca comercializada no mercado futuro. Então, o que a gente pensava aí há 2 anos atrás de retorno econômico por hectare, a gente está praticamente duplicando isso em 2 anos. Lógico que a gente tem outras interações econômicas importantes aqui, né? Isso daqui é puxado, lógico, pelo dólar, que aumentou, né? A gente está aí com o dólar quase na faixa dos R$ 6. A gente também tem aqui uma interação importante com o aumento do custo de produção, isso também foi seguido, né? Então, o aumento do dólar, o aumento do custo de produção, e também isso favoreceu aí o aumento do valor dessa espécie comercializada aí a nível mundial. Então, se a gente pegar aqui um dos principais portos exportadores, né? Um deles é o Porto de Paranaguá, então aqui é o valor do mercado, o indicador do valor da soja aí, publicado pela Exalc Bovespa em relação a esse valor. Então, outubro de 2021, sendo comercializado aí na faixa de R$ 170
R$ 1 o valor da saca de 60 quilos. As regiões produtoras do país. Aqui dados divulgados pelo IBGE, mas eu fui lá buscar essa figura, pessoal, no site do USDA, mostrando a evolução que tem a espécie e a importância que tem também no acompanhamento por outros países. Então, como o Brasil é o maior produtor mundial, se a gente pegar a safra 2020-21, lógico, ele serve também de vitrine para todos os outros países aí em relação à expansão de cultivo. E aqui nesse gráfico mostram as áreas com maior produção. Então, as áreas com verde mais escuro, aqui são as áreas com maior produção total, acima aqui desses valores aqui na escala do gráfico. O que a gente vê? A distribuição geográfica dessa espécie no país, localizada aqui na região sul, né, onde foi o início do cultivo da soja no Brasil, é na região sul, lembrando que ela chegou na Bahia e depois ela foi sendo trazida aqui para São Paulo, né, depois para São Paulo, depois ela foi descendo aqui para outras regiões, chegando depois aqui na Argentina, Paraguai, né, conforme aí a introdução dessa espécie na América do Sul. E nesse período de introdução, então ela começou a ser cultivada na região sul, inicialmente Rio Grande do Sul, e depois ela voltou sendo cultivada nos estados mais ao norte. Paraná passou a ser um estado extremamente importante em relação a isso. Hoje tem 17% da produção total está no estado do Paraná, 16% está no Rio Grande do Sul. Foi sendo levado para as regiões aqui do Cerrado, onde teve a grande expansão, e a gente tem os relatos aí no início dos anos 2000. E ela está em expansão aqui, ó, essa região que eu falei para vocês, que é a região de Maranhão, Piauí, do Mato Piba, Pará, está sendo produzida para cá. Tem relatos aqui bem ao norte, né, de área de cultivo do Brasil também. Então, o que a gente pode observar? Né? Ela chegou na Bahia, foi trazida para o Rio Grande do Sul e depois ela está voltando aqui para as regiões mais ao norte. E o que a gente tem aqui no mapa mundi? Né? A gente tem aqui a linha do Equador. Né? Se a gente pegar aí o mapa mundi, a gente tem aqui a linha do Equador. Então, essa espécie ela foi cultivada no sul e está sendo trazida aqui mais ao norte. E aí fica uma pergunta para a gente pensar e a gente vai respondendo. Né? Parte dessa resposta vem aqui. E ela é bem importante, pessoal, para vocês entenderem sobre a evolução do cultivo da soja no Brasil. Ela começou a ser cultivada em área comercial no Rio Grande do Sul, lembrando lá que no Rio Grande do Sul ela é cultivada no período de verão. Então, ela é uma espécie que tem uma grande influência para altas temperaturas, para uma radiação específica que acontece no verão. Lembrando que no verão a gente tem aí o período de início de setembro, onde a gente tem, lembrar lá, 21 de setembro, a gente tem o equinócio de primavera, onde o comprimento do dia ele é igual ao comprimento da noite. Então, vamos pensar aqui o equinócio da primavera está aqui, né, no mapa aqui. E aqui é o aumento da radiação. A partir desse momento do equinócio da primavera, o passar dos dias vai aumentando o comprimento do dia. A cada dia, mais ou menos, aí 1 minuto e 15 segundos aumenta por dia em relação ao dia anterior. E a gente chega aqui no dia 21 de dezembro como o dia de maior comprimento versus o período da noite. E o que acontece a partir de 21 de dezembro? Acontece, então, a inversão do período de radiação, né? Começa a diminuir o comprimento do dia da mesma ordem. Cada dia, 1 minuto e 15 segundos, 20 segundos, vai diminuindo em relação ao comprimento do dia. Quando que a soja floresce? Ela floresce aqui em janeiro. Então, em janeiro, né, a partir de dezembro, 21 de dezembro para frente, a gente tem, então, a redução do fotoperíodo. E a soja é uma planta fotoperiódica. Para ela entrar em processo de florescimento, precisa acontecer essa redução do fotoperíodo. Então, a planta, a gente vai ver na aula que vem, é uma planta fotoperiódica na indução do florescimento. Né? Pois bem, o que isso tem a ver com a chegada dessa espécie
como cultivo na região norte e nordeste do Brasil, né? Mais próximo aqui, ó, região aqui norte do Brasil. Visto que quando a gente vai para essas regiões mais próximas aos trópicos, o que acontece com esse comprimento do dia e a radiação disponível? A gente tem isso daqui, ó. Então a gente tem períodos do dia mais curtos e, portanto, né, a oscilação de temperatura tende a diminuir quando a gente compara a oscilação de temperaturas ao sul, comparando aí então cultivos de inverno e de verão. Quando a gente leva essa espécie, começou a levar essa espécie para o norte, o que tinha aqui? Ó, condições adequadas para ela entrar em processo de florescimento. Só que em processo de florescimento, porque é uma planta fotoperiódica, que na medida que o fotoperíodo está abaixo do fotoperíodo crítico, ela já tem indução de florescimento. Então ela foi levada para essa região ao norte do país, que aqui já tinha condição ideal para entrar em florescimento. Só que para cultivo comercial isso é indesejado, porque a gente coloca uma planta no campo e ela já tem a condição climática ambiental para entrar em florescimento. Então a gente, nesses primeiros cultivos dessa espécie no norte do país, no nordeste, visto que ela chegou na Bahia, a gente produzia uma planta muito pequena e ela já entrava em florescimento e já parava então a formação de folhas, evolução dos ramos e a produtividade dessa planta era muito baixa. Então, que características genéticas possibilitou que essa planta fosse introduzida mais ao norte do Brasil? Foi uma característica genética que foi trabalhada na década de 70, 80 pelos programas de melhoramento, especialmente o programa da soja da Embrapa, né? O melhoramento obtido pela Embrapa a partir de trabalhos realizados em Londrina. Os pesquisadores eles encontraram, pessoal, um gene envolvido com o período de juvenilidade da soja. Então, o que eles conseguiram fazer? Novas cultivares onde o período juvenil da soja, vou colocar aqui, ó, período juvenil da soja era maior para ela entrar em processo de florescimento, indução de florescimento, quando tem indução do fotoperíodo. Então, o fotoperíodo tem lá o período indutivo, ela entra em processo de florescimento, a planta de soja de crescimento determinado floresce para o crescimento e vai formar grãos. Então, o que esses pesquisadores acharam? Genes onde a introdução desses genes aumentava o período de juvenilidade, tá? Juvenilidade da soja. E isso possibilitou, vamos colocar aqui, ó, se a gente estivesse cultivando a soja num período favorável para florescimento, ela tinha um crescimento inicial e já entrava em processo de florescimento devido ao fotoperíodo. E aí a produtividade potencial dessa espécie era muito baixa. O que eles fizeram, então? Eles obtiveram plantas que tinham um período juvenil mais longo, após passar o período de juvenilidade, que essa cultivar entrava em processo de florescimento. E com isso eles aumentaram a produtividade da soja e possibilitaram que ela fosse cultivada no Cerrado, nessa região chamada de Matopiba e ao norte do Brasil. Então foi esse grande efeito, né, ou essa grande alteração no material genético com a introdução de genes de juvenilidade nas cultivares de soja recomendadas para a região do Cerrado e mais ao norte do Brasil. Do contrário, a gente estaria produzindo ainda isso daqui, ó, plantas onde, em função do fotoperíodo já ser favorável, ela, uma vez cultivada, ela já entrava em processo de florescimento e as produtividades potenciais eram muito reduzidas. Então, esse foi um dos principais fatores aí que contribuíram para a expansão da espécie no Brasil. E hoje a gente tem ela cultivada em todas as regiões aptas para o cultivo da soja, versus aí essas interações com o fotoperíodo. Tá? Então, uma planta fotoperiódica com grande interferência na indução do florescimento em função dessas respostas, que foi trabalhada ao longo do tempo,
alterando-se assim o período de juvenilidade para que ela possa desenvolver a fase vegetativa e, após desenvolvido, poder entrar em processo de florescimento para obter grandes rendimentos agrícolas. Tá? Então, isso foi uma alteração feita pelos programas de melhoramento genético no Brasil. E isso, pessoal, que possibilitou essa expansão que vocês estão vendo nessa figura, né? Visto que na década de 50, a gente está falando aqui, ó, década de 50, o início do cultivo, ela está nessa região mais ao sul do país, né? Colocado aqui em amarelo mais claro, mas tem relatos aqui, quase que toda a costa brasileira, que tem relatos de cultivo da soja. Mas ela estava aqui, ó, ela estava no Rio Grande do Sul, sendo cultivada, começando a ir para o estado do Paraná, com áreas mais cultivadas. Ela começa a ter uma contribuição aí em relação à produção total na década de 60, visto lá o gráfico de evolução de produção total, a gente tem isso daqui no Brasil, aqui até a década de 70, ó. Então, até a década de 70, essa espécie ela estava em áreas cultivadas, áreas comerciais cultivadas, especialmente no Rio Grande do Sul, e depois, aí na década de 60, 70, ela começa, então, a expandir para o estado do Paraná, São Paulo. Aqui a gente vê a década de 70, Cerrado, né? Mato Grosso aqui, ó, década de 80, década de 90 a gente já está aqui, ó, no Mato Piba, né? Ó, Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará, já está nessa daqui, que é uma das áreas ainda de expansão no país. A gente ainda fala essa nova fronteira aí agrícola, o Mato Piba, chegando aqui em Roraima, mais ao norte do país. O que isso possibilitou? Lógico, o aumento da produção, hoje a gente está chegando aí em 133 milhões de hectares, foi o que vocês... Aliás, desculpe, 133 milhões de toneladas de soja cultivados a partir de uma determinada área, né, significativa que a gente tem no país. Então, essa foi a evolução, ó, de 1960, né, as regiões mais ao sul, aqui já alguns relatos, aqui é norte pioneiro do estado do Paraná, mais ao sul, aqui Rio Grande do Sul, principalmente essa região aqui mais da região da depressão central do Rio Grande do Sul, e depois expandindo, ó, 1975, anos 2000, aqui a grande expansão da cultura no país. Tá? Essa figura aqui é uma figura mais atual em relação a áreas de expansão, a gente pode comparar com essa anterior, de expansão total. Então, a gente tem uma expansão de soja nessas regiões, né, colocadas no mapa aqui como áreas de novas expansões, ó, sendo indicadas. Né? Então, a gente tem aqui regiões de cerrado, e essas regiões de cerrado é cultivo de soja, de áreas com expansão. Tá? O que a gente tem aí de áreas potenciais de serem cultivadas, né? E aqui aparecem vários relatos colocados aí para diferentes espécies cultivadas, aparecem esses relatos aí. Na faixa de 80 a 100 milhões de hectares é o que aparece em várias literaturas, em vários documentos, aparece como áreas potenciais de serem cultivadas com as espécies agrícolas. E aí entra a expansão das principais espécies cultivadas no país. E aqui encontra-se soja também. Então, potencial de expansão de aproximadamente 80 milhões de hectares, que estariam localizados nessa região aqui, ainda do Cerrado, essa região do Mato Piba e a região do norte, no norte do Brasil, aqui regiões possíveis. Né? E a gente vê que o Amazonas, aqui a região amazônica, é uma região que tem o zoneamento agrícola restringido para essa parte do país, visto da importância que tem aí como preservação da flora e da fauna brasileira desse local. Quando a gente pega a evolução da produção total, vocês viram aí 2020, 2021 chegando na faixa de 130 milhões de toneladas, esses dados aqui é 2017, ó, tá? Então, em 2017 chegando em 122 milhões de toneladas, foi produzido em que área isso? Então, a gente tem a área, tá aqui, ó. Então, a gente está chegando aí já em 130
poucos milhões de hectares, a gente está falando aí, aliás, milhões de toneladas. Nós estamos falando aí de aproximadamente 40 milhões de hectares cultivados com soja. Então, 40 milhões de hectares cultivados com soja, essa é a importância dessa espécie em área cultivada no país. Então, esses são os dados mais atuais aí da Conab 21-22, mostrando isso. Né? A área de soja estimada para essa safra aqui está na faixa de quase 40 milhões de toneladas, prevendo um aumento de 2,5%. Produtividade, olha lá a produtividade média brasileira, pessoal, 3.526 quilos por hectare. Né? Essa é a produtividade média brasileira, uma expectativa aí de produção de 140 milhões de toneladas. Esse é o mercado soja e a participação aí que tem na produção total de grãos do país. Tá? Aqui são dados de expectativas de produção publicados pela Conab, mercado soja, comparando aí com 2020, 21, 22, a variação que a gente tem. Vamos pegar aqui o estado do Paraná, que está mais presente no nosso dia a dia. Né? Então, aqui o estado do Paraná com uma produtividade potencial praticamente estabilizada para a safra 21-22, que espera uma produtividade similar, né, acima de 5.500 quilos por hectare. E a produção total aqui do estado vai representar em torno de 20 milhões de toneladas. Né? Então, se quando a gente pega essa região, pega a região aqui, Mato Grosso, está aqui, ó, né, que é a região, a maior estado produtor dessa espécie, em torno de 38 milhões de toneladas, a gente tem uma representação aí da importância de cada estado no cenário brasileiro. Produção total está concentrada aqui na região Centro-Sul, Sul, portanto, e essa região aqui do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, produzindo aí aproximadamente 120 milhões de toneladas de soja, maior proporção que a gente tem. Né? Em relação ao estado do Paraná, pessoal, o estado do Paraná ele é dividido em núcleos regionais. Então, por que eu trouxe essa figura? Para vocês verem aí o impacto de cada núcleo regional no estado do Paraná versus a produção de soja total. E o que a gente vê aqui é que são dados bem atuais, publicados, em relação às áreas de plantio da safra 2021. Então, a gente vê aqui a evolução de plantio dessas áreas ao longo do tempo. Então, os estados aqui, aliás, as cidades próximas aqui à região de Ponta Grossa, são os locais que iniciam o plantio mais cedo dessa espécie. Depois o plantio vai sendo, de uma forma gradual, vai sendo plantado nos outros municípios aí, um pouco mais tardio em relação a essa região. Então, a gente tem grandes regiões aí, região do Ponta Grossa, Guarapuava, Pato Branco, né, Maringá, Londrina, que são regiões aí consideradas núcleos regionais para a produção da soja. Visto aquela figura, vocês entendem um pouco mais, então, esta outra aqui, que tem a produção de soja da safra 18-19, que eu trouxe para vocês aqui, mostrando a produção no estado do Paraná. Então, os maiores núcleos produtores estão aqui, ó, Ponta Grossa, né, produzindo aí 2 milhões de toneladas, depois vem Campo Mourão, Cascavel, Pato Branco, e assim por diante. Guarapuava, né, mostrando a importância que tem. Ponta Grossa, lembrando, pega toda essa região aqui, ó, onde tem Castro, né, tem vários outros municípios aqui nesse núcleo regional, onde tem grande produção dessa espécie. Tem Palmeira, né, isso que são municípios aí que tem grande área cultivada também com soja. Tá? Então, por isso que aparece em primeiro lugar também. Visto os outros, aí vem na sequência. Tá? Visto essa parte econômica, entendido essa parte econômica, pessoal, vocês veem então o impacto que essa espécie tem no Brasil, sendo a principal espécie cultivada, com maior produção total produzida no país, o maior retorno econômico, então, total para o PIB brasileiro, a partir do mercado da soja. E para a gente começar a entender um pouco mais sobre essa espécie,
é importante conhecer sobre a morfologia da planta. Morfologia onde a gente estuda ela para entender também a evolução do crescimento e desenvolvimento dela numa área de lavoura, tá? A soja, ela tem 3 tipos de crescimento, que a gente pode chamar também de hábitos de crescimento, e esses hábitos de crescimento, eles são, possibilitam características de desenvolvimento na planta bem singulares, quando a gente compara um com os outros, tá? Então, a gente tem cultivares de soja de crescimento determinado, cultivares de soja de crescimento indeterminado, e um tipo de hábito de crescimento que é uma transição aqui de crescimento semi-indeterminado, com as características de planta mais para a planta de crescimento indeterminado. Por isso, essa definição aqui, tá? Quando a gente pega os dois extremos, é a planta de crescimento determinado, visto nessa imagem aqui, e a planta de crescimento indeterminado. Essa diferença aqui é importante vocês conhecerem, tá? Visto que a gente tem hoje no mercado cada vez mais cultivares liberadas de crescimento indeterminado. Se a gente pensar e voltar aí no tempo, voltar a 15 anos para trás, o mercado de soja, de novas cultivares de soja, era 99% de cultivares de hábito de crescimento determinado. Então, por que houve essa evolução? Qual que é a característica de formação de ramos e vagens nesses dois tipos de plantas e hábito de crescimento, tá? Aqui está uma grande explicação para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. A planta de crescimento determinado apresenta a formação de ramos, desenvolvimento da haste principal, os ramos laterais. Lembrando que a planta de soja é uma planta considerada de elevada plasticidade fenotípica. O que isso quer dizer? Que é uma planta que tem capacidade de ramificação quando a gente coloca menos plantas por área, tá? Mas independente dessa capacidade de ramificação, a planta ela vai ter momentos ou fases fenológicas que vão formar e desenvolver outras estruturas, tá? Uma fase fenológica importante é a indução de florescimento, que assim começa com a fase de florescimento. No crescimento determinado, os cultivares vão formar um racimo terminal que acontece, então, no último nó formado, né? Geralmente se desenvolve a partir dali, formam, então, as flores e depois as vagens. Quando acontece isso nesse nó terminal, ou o racimo que vai formar, vai iniciar o florescimento e vai fazer com que a planta pare de crescer. Então, por isso que é chamado de crescimento determinado. O crescimento da planta para no momento que o último nó forma um racimo, portanto, forma uma flor, né? Forma um racimo floral. A partir daquele momento, a planta para de desenvolver ramos, para de ramificar, para desenvolver folhas em maior velocidade e ela vai iniciar uma fase de florescimento, formando então assim as flores e também formando as vagens, tá? Então no crescimento determinado isso fica muito bem dividido. A gente tem uma fase vegetativa, que é importante até o florescimento, e a gente tem uma fase reprodutiva, que inicia com o florescimento do último nó terminal. No crescimento indeterminado, essa é a principal diferença, pessoal. O menor crescimento da parte aérea após o florescimento. E alguns autores falam, né, como cessa o crescimento, porque o crescimento ele é mais para manutenção da parte aérea. Tá? No crescimento de cultivares de hábito indeterminado, o crescimento da planta acontece ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, até terminar a formação das vagens e o enchimento de grãos, a planta tem a habilidade de crescimento e desenvolvimento. Então, a planta tem crescimento em o caule e não termina por um
cacho de flores ou-vagens, né, que seria formado. Essa é a principal diferença. Portanto, a planta, quando inicia o florescimento, ela mantém o crescimento e desenvolvimento. Então, ela mantém a habilidade, a capacidade de formar novos ramos, formar novas folhas e formar novas flores, né? Visto que no crescimento indeterminado, quando inicia a fase de florescimento, a planta investe em formação de flores. Nessa planta de crescimento indeterminado, inicia o florescimento, ela também vai investir na formação de estruturas vegetativas. Portanto, ela mantém o florescimento e mantém o crescimento vegetativo. Florescimento a partir das gemas que acontece de baixo para cima, né? Então, se a gente pegar uma planta de soja desenvolvendo no campo, as gemas vão começar a florescer de baixo para cima. Diferente aqui nas plantas de crescimento indeterminado, pessoal, que o último nó vai formar uma gema florífera e assim o nó terminal faz com que a planta pare de crescer e desenvolver. Por isso que a altura, a estatura potencial dessas plantas de crescimento indeterminado é menor quando a gente compara com a altura de plantas de crescimento indeterminado, tá? Isto daqui, ó, esse tipo de hábito do crescimento leva a outras características morfológicas diferentes das plantas de cultivares determinados. Uma delas tem a ver com a formação das folhas. As folhas inferiores são maiores do que as folhas superiores. Então, a gente tem uma diferença do tamanho foliar das folhas inferiores quando comparado com as flores superiores, folhas superiores. Então, isso daqui é uma característica morfológica de adaptação em função do crescimento vegetativo que acontece ao longo do ciclo de desenvolvimento da planta, tá? Visto isto, dito essa definição, vamos ver um pouco em algumas imagens aqui. Então, aqui é uma planta de crescimento determinado, mostrando aqui o último nó, formando um racimo floral. Portanto, a partir desse início de florescimento, lembrando que ele depende de fotoperíodo para indução do florescimento, a planta inicia o florescimento na planta como um todo, né? Em todos os nós são nós potenciais para formar racimos florais. E aí depois formar, então, as estruturas que vão armazenar os grãos. Formar as vagens e depois ter o acúmulo de massa de grãos às vagens. Então, o que a gente vê é isso. Crescimento determinado, as vagens formando aqui nos últimos nós florais, a partir dali, a planta inicia o florescimento na planta como um todo e depois vai formar as fases sequenciais. Na planta de crescimento semi-indeterminado e indeterminado, é mais parecido. Então, quando a gente fala aqui de crescimento semi-determinado, é mais próximo ao hábito de crescimento indeterminado, tá? Porque o que a gente vê aqui, ó? A planta iniciou o florescimento na última gema floral, que ela induziu por aflorescimento, portanto, se tornou um nó floral, formou flores. E a planta, ela tem aqui, ó, na parte inferior, já flores que foram formadas, ó. Então, ela já está formando vagem. Então, o que isso nos indica? A planta está florescendo na parte aérea superior e está florescendo na parte aérea inferior, onde esse florescimento já aconteceu anteriormente à última gema floral, que seria o momento de parar o crescimento, né? Então, a gente tem aqui uma diferença de florescimento em relação ao local onde essa gema floral foi formada, tá? E quando ela forma a última gema floral, ó, a planta para de ter um crescimento mais vigoroso. Por isso que é uma planta de crescimento semi-indeterminado. Florescimento não acontece a partir da última gema floral, ela acontece ao longo da planta, a partir da base, e a última gema floral para de crescer como um todo.
Aqui, então, a formação das vagens vai acontecendo nos ramos com os nós florais que foram formados, né? A última gema aqui, ó, ela também forma flores. E no crescimento indeterminado, isso é mais intenso. Essa diferença de florescimento ao longo da planta é mais discrepante ainda. Então, aqui a gente vê uma planta de crescimento indeterminado, ó, já com vagens formadas na porção basal da planta, ou porção baixa da planta. Portanto, isso aqui foi formado em fase fenológica anterior, é mais velho, em idade cronológica. As folhas aqui baixeiras são maiores, como eu falei para vocês, e a planta, ela tem, então, indução de florescimento e vai florescendo de baixo para cima. E a gente vê aqui as gemas mais superiores, aqui, ó, ainda em fase de florescimento. Então, o que acontece nas plantas de crescimento indeterminado é isso. A gente tem um florescimento que acontece de baixo para cima e ele vai acontecendo ao longo do tempo. Na planta de crescimento indeterminado, a planta começa a florescer quando a primeira flor forma a partir da última gema ou nó floral que é formado na planta. A partir dali que a planta começa a florescer nela como um todo. Então, essa é a grande diferença. Qual que é a vantagem de planta de crescimento indeterminado? Que a planta continua a ter crescimento e desenvolvimento mesmo após o início do florescimento. Então, são plantas que podem se adaptar a condições climáticas desfavoráveis em alguns momentos. Lembrem que a fase de florescimento é uma fase crítica na formação dos componentes e rendimento. Se isso acontece de uma forma toda junta, a gente tem possibilidade de ter uma interação climática desfavorável mais intensa. Tá? Então, por isso que hoje a gente tem um grande número de plantas cultivares de hábito de crescimento indeterminado. Ela forma uma ramificação e a gente vê uma ramificação que eles chamam aqui de zigue-zague, ó, né? Diferente das outras plantas que têm uma menor intensidade desse zigue-zague. Forma maior ramificações, essas vagens são distribuídas mais nesses ramos, quando a gente compara aqui com uma planta de crescimento determinado, né? Que a gente tem grande formação de vagens e nos mesmos ramos, né? Às vezes até essa vagem está tudo num ramo central, dependendo da cultivar, tá? Essa é a principal característica morfológica. E uma outra parte importante para vocês conhecerem é a questão das fases de crescimento e desenvolvimento da soja. Para isso, eu vou falar sobre a escala fenológica de Ferica vinis. É uma escala extremamente importante para a gente entender crescimento e desenvolvimento em soja. A partir dessa escala, a gente conhece o desenvolvimento de uma lavoura. Essa escala permite que a gente use uma mesma terminologia de crescimento e desenvolvimento, independente do local de cultivo que a gente está cultivando a espécie. Portanto, facilita a comunicação, facilita a adoção de técnicas para serem adotadas como manejo na lavoura, independente dos números de dias de plantio, e sim de uma fase que a planta está passando, e essa fase pode ser definida numa fase dentro dessa escala fenológica. Então, é uma escala que permite uma descrição muito mais objetiva, precisa, universal, isso independente de local, ambiente. A gente vai ter uma descrição bem universal. Descreve o indivíduo, a planta, o desenvolvimento da planta dentro de uma lavoura, e uma amostra de plantas vai, então, dar o status de desenvolvimento da lavoura. E isso descreve para qualquer variedade. Por isso que é importante conhecer sobre as escalas fenológicas das espécies cultivadas, tá? O que se usa na escala fenológica de Ferica vinis? Usa-se o desenvolvimento da planta como um todo, a formação dos ramos, mas especialmente um componente morfológico que é importante, que é a formação dos nós que os ramos possuem, que a partir do nó que a planta tem a capacidade de formar um par de folhas, formar flores, né? Então, os pontos de crescimento e desenvolvimento
são os nós e assim a formação dos respectivos caules, ramificações e assim por diante. Então, o que se usa é o nó, é usado para a determinação do estágio, porque é permanente. A folha não, se a gente considerasse a folha, a gente vê essa planta aqui, ó, né, ela foi desfolhada para mostrar isso. A planta pode ter um desfolhamento natural e se a gente fosse definir o estágio fenológico pela folha, a gente não teria uma escala precisa. Quando a gente conta nó na planta, a gente consegue sim. Então, a gente vê aqui, ó, que esses nós possibilitaram a formação de ramos, aliás, de folhas e depois de vagens, né, presente nesses nós. Então, vejam, o nó é um componente importante. Ele vai ser também um componente de rendimento, que a gente conta nó para estimar aí a formação de vagens potenciais. Então, a gente identifica os tipos de nós, a gente tem que lembrar lá que tem desde nós cotiledonares aos nós unifoliados, e acima dos nós unifoliados, os nós que formam as folhas trifolioladas, tá? Então, esses são os tipos de nós que a gente pode contar, tá? Notem para esses nós aqui, os nós que formam folhas unifolioladas e trifolioladas. Esses nós aqui que são importantes na escala fenológica, tá? A gente usa esses nós para definir os estádios fenológicos. Então, os nós cotiledonares, eles são ignorados. Eles não são contados na escala fenológica. São importantes, lógico, porque expõem o cotiledone fora do solo, eles expandem, abrem e formam, então, começam a formar as primeiras folhas a partir do material, né, da fonte de energia que tem nessas folhas cotiledonares. Então, a gente vai considerar as folhas que vêm na sequência. São considerados nós com folhas completamente desenvolvidas após a formação das folhas cotiledonares. Então, a gente pode contar esses nós com folhas completamente expandidas ou nós que já desenvolveram folhas e caíram, para definir um estádio fenológico. A gente começa contando a partir dos nós e folhas unifolioladas até os últimos nós formados na planta, tá? A gente vai ver isso também em figuras, como a gente vê aqui, ó, as folhas completamente desenvolvidas. A gente vai observar isso na planta. Aqui a gente tem, então, a formação das folhas iniciais, elas não estão completamente abertas, né? Então elas vão se desenvolvendo, elas se desenrolam. Quando as margens se separarem, as margens, as bordas das folhas se separarem, essas folhas estão desenvolvidas. E essas folhas que são consideradas para fazer a contagem dos estádios fenológicos, tá? Então vamos lá, ó. Dentro das fases fenológicas, lembra o que é uma fase fenológica? Fase vegetativa, fase reprodutiva. Dentro dessas fases fenológicas, os autores, Fehr e Cavines, fizeram então os estádios fenológicos ou estádios da escala fenológica. Então a gente tem lá a fase de VE, que é a fase de emergência, formação da planta, formação do estande. A fase de VC, que é a fase de cotilédone, até a expansão do cotilédone. E é aqui que começa ó, a fase V1, quando forma o primeiro nó unifoliolado com a folha expandida. E assim a gente vai tendo, então, a formação das folhas. Ó. Segundo nó, com a folha, primeira folha trifoliolada. Então, segundo nó formando segundo pares de folha, só que essa folha na soja já é uma folha trifoliolada. Terceiro nó, né? Segundo par de folha trifoliolada. E assim por diante, até o VN, né? V7, o sétimo par de folha, e assim por diante. Esses são, então, as fases, a fase vegetativa, com os respectivos estádios vegetativos, que vai de V1 a VN. E esse VN tem a ver com o número de folhas formadas. Ou melhor, lembram lá que eu falei para vocês? Número de nós formados na planta. Lembrando que o nó que é um fator importante para a gente contabilizar o estádio fenológico. Após isso, vem o início do florescimento.
Quando forma-se a primeira flor, ou seja, a primeira gema, ela é induzida para iniciar o florescimento, a gente tem, então, a fase reprodutiva e o estágio reprodutivo aqui, chamado de R, de reprodução, 1. O que é o R1? Início do florescimento. Vai passando, a planta vai passando por diferentes estágios reprodutivos. Pleno florescimento, tá? R3, início de desenvolvimento da vagem. Então, quando começa a formação de vagens, a gente tem a fase, o estágio R3, e assim por diante. Estágio R5, olha o que acontece em R5, pessoal. Início de enchimento de grãos. Então, olha aqui estágios importantes, olha. Início de formação de vagem, início de enchimento de grãos, início de florescimento, R2, pleno florescimento, e assim por diante, né? Até chegar em R8, que é a maturação plena, tá? Vamos lá ver um pouquinho sobre isso em algumas imagens. Aqui estão mostrando a fase de emergência. Então, aí a planta emergindo a partir do solo, os cotilédones não estão totalmente expostos. Aqui mostrando a fase de cotilédone, então, os cotilédones aqui estão totalmente expostos e as primeiras folhas unifolioladas não estão totalmente abertas, não abriram, os bordos ainda estão unidos, tá? Então, essa é a fase de cotilédone, chamado de VC. Quando a gente tem a primeira folha, o primeiro par de folha aberto, que é a folha unifoliolada, a gente tem, então, o V1, né? Estágio V1. Primeiro nó formou uma folha que está totalmente expandida, folhas unifolioladas completamente expandidas. Notem aqui que o segundo par de folha, que é um par de folha trifoliolada, já está sendo formado, ó. Então, aqui uma haste aqui, outra haste, formando as folhas. Quando essas folhas estiverem totalmente expandidas e abertas, ó, aqui já está com o bordo aberto, o estágio V2. Primeira folha trifoliolada completamente desenvolvida. Está desenvolvida, a segunda folha está aberta e está desenvolvendo. Então, a gente tem aqui, ó, V3 e formando aqui, ó, a terceira folha trifoliolada, e está abrindo essa folha. Quando ela estiver aberta, então vai ser o V4, V5, assim por diante, tá? Até chegar ao VN, que é o número de nós que tem na planta formada. Então, a gente vai contando o número de nós, ó, que a planta foi formando, tá? Então, isso é uma capacidade que a planta tem de definir o número de nós, a gente vai contando o número de nós, ó. Então, cada nó vai formando aí folhas trifolioladas, e a planta, lembra, ela tem capacidade também de ramificação, e aí vai formando folhas nessas ramificações, tá? Contamos, então, o número de nós, definimos aí o estágio vegetativo até que ela inicie o processo de florescimento. Quando iniciar a primeira flor aqui nesse ramo, está começando o florescimento, a gente tem, então, o estágio R1, uma flor aberta, em qualquer nó do caule. Quando tiver uma flor aberta, ela tem, então, o início do florescimento. Olha o que eu coloquei aqui, pessoal. O R1 é um estágio chamado de crítico, porque inicia o florescimento e variações climáticas ou de clima que aconteçam nesse período, variações intensas, podem causar redução do florescimento. Então, essa é uma fase onde a temperatura vai causar uma interferência grande no florescimento, temperaturas muito elevadas podem causar aborto floral, temperaturas elevadas associadas com baixa disponibilidade hídrica causa aborto floral com maior intensidade, aumento do processo de respiração na planta devido a esses fatores de interação, radiação, temperatura, também causam perdas de flores na planta. Então, é uma fase considerada crítica na formação dos componentes de rendimento. Lembrando que o número de nós é um componente de rendimento, número de vagens fixas nos nós é um outro componente de rendimento. A fase R2 é uma outra fase também crítica, lembrando que é uma fase que a planta está em
plena floração. Se ela está em plena floração, o que acontece aqui na demanda por fotoassimilados? Ela é intensa, né? Então a planta tem que fazer fotossíntese e translocar os fotoassimilados para a formação das flores, tá? Então por isso que também é uma fase crítica na formação dos componentes de rendimento. Início da formação de vagens, R3. A planta produziu flores, agora vai iniciar a formação das vagens, né? Na medida que a vagem vai sendo formada, R4, R5, o que acontece em R5? Início de enchimento de grãos. Opa, é mais um estágio crítico na formação dos componentes de rendimento. Início da formação de grãos é o momento onde a planta vai ter a maior demanda por fotoassimilados. A planta vai ter um órgão que está produzindo, que é um órgão chamado órgão dreno. Vai ter uma grande capacidade de forçar a planta em aumentar a atividade fotossintética mais do que ela estava no processo de pleno florescimento. Portanto, é uma fase ainda mais crítica na formação dos componentes de rendimento. O que isso quer dizer? Variações de temperatura intensas, baixa disponibilidade hídrica são características que diminuem o potencial de produtividade daquela lavoura, principalmente quando acontece nesse momento de R5, né, onde está iniciando a fase de enchimento de grãos. A fase R5, ela pode ser ainda subdividida, pessoal. Olha que interessante, ela vai de R5 e depois R6. O que é R6? A planta já formou vagem, já formou grãos e já encheu os grãos. Então, o que acontece aqui? Ó? Existe uma subdivisão do estádio R5, onde a gente tem aí o estádio de R5, R5.1, né? A gente tem R5.1 até R5, né? Como a gente vê aqui, ó, R5.5, tá? Então, é uma subdivisão desse estádio R5 aqui proposto, não por Fericavines, por outros autores. Foram outros autores que propuseram isso, tá? Tem uma literatura disponibilizada para vocês na pasta de bibliografia. Peço que deem uma lidinha, que é bem interessante e mostra essa outra proposta aqui de escala fenológica, dessa escala fenológica e uma subdivisão somente do estádio R5. Depois da R5 vai para R6, grão verde cheio. E o que começa a acontecer a partir daqui? Vagem cheia, começa a diminuir, então, a umidade do grão, até chegar no R7, quando a planta tem a maturação fisiológica. Na maturação fisiológica, estima-se que o grão ele esteja com 35% a 40% de umidade. Então, quando o grão abaixa a umidade, que era alta, chega com umidade em torno de 40% no grão, é considerado o R7, onde tem a maturação fisiológica. O que acontece? Começa a acontecer o amarelecimento das folhas, devido à senescência das folhas, ó, elas vão caindo. Então, R7 é esse início de perda de folha, e R8, plena maturação. Já aconteceu o desfolhamento natural. 95% estão com as colorações da vagem madura, tá? Essa aqui é a diferença. R7 para R8 é uma diferença de coloração, perda de folhas, e isso vai indicar, então, a maturação. Como eu falei para vocês, então, os estágios importantes aí da maturação das vagens, R6, R7, R8, essa coloração de vagens indica aí a maturação de verde, amarelo, para uma cor de palha marrom, né? A maturação fisiológica que vai acontecendo, tá? Para a gente avaliar, então, uma lavoura, o que a gente tem que amostrar, pessoal? Pelo menos aí 10 plantas em vários pontos da área. Então, se for uma área muito grande, lógico, a gente vai fazer várias amostragens de 10 plantas para definir o estágio fenológico. Qual estágio fenológico que a planta está? Aquele que tiver mais de 50% de plantas amostradas com aquele estágio fenológico específico, tá? Então, isso daqui é uma metodologia padrão que a gente utiliza aí para lavoura de soja, tá? Então, veja como é importante. Uma vez conhecido essa escala fenológica, vocês vão entender sobre isso daqui, ó.
sobre o crescimento e desenvolvimento das plantas, né? Visto que essa planta aqui a gente já está observando que ela está em R, fase reprodutiva, então se formou a primeira folha R1, essa planta aqui possivelmente ela está transitando para R7, R8 ela vai perder folhas, e nessa fase aqui ela está formando vagens, tá? Aqui a gente está vendo que ela já está em V1, estágio V1, né? Aqui a gente já está vendo que ela está em estágio V2 e assim por diante. A gente consegue entender esse crescimento e envolvimento ao longo do tempo. Agora, veja, a gente está vendo aqui a escala fenológica, que ela dá uma informação para nós, aqui R1, dá uma informação de qualidade ou qualitativa. Que status fenológico a planta possui? A gente pode relacionar essa escala fenológica com as taxas de crescimento e desenvolvimento. E aqui entra o conhecimento, então, de crescimento e desenvolvimento da soja, né, que acontece ao longo do dia, ao longo dos dias após a semeadura. Então, olha aqui, ó, dias após a emergência, ciclo da soja tendo um comportamento de acúmulo de massa ao longo do tempo, o momento que para essa massa e a planta começa a perder massa seca. Então, o que a gente tem aqui? Ó, possivelmente essa fase aqui é uma fase após o R6. A gente não tem a precisão de qual estágio de crescimento que seja, mas é pós R6 por quê? Na fase R7, vamos voltar aqui, ó. Na fase R7, as plantas estão em início de maturação, perdendo folha, perdendo massa, e isso indica que a taxa de acúmulo de massa por área está diminuindo. Tá? Então, a gente começa a entender essas escalas fenológicas em função disso. Tá? Olha que outro fator importante aqui, ó. A gente tem um outro dado que é bem importante na evolução da soja, a evolução do IAF, que acontece ao longo do ciclo. Então, maior IAF, ele está para nós indicando aqui, ó, nesse gráfico, em torno aqui de 60 dias, o maior IAF aconteceu aqui, ó. Então, esse momento aqui é o maior IAF. Aparece na taxa de acúmulo de massa ao longo do tempo? Não. Esse aqui é o maior IAF da lavoura. É o momento que a planta está tendo também aqui, ó, albedo. O que é esse albedo? É a quantidade de radiação que a planta está absorvendo do dossel. Isso que é chamado de albedo. Uma parte ela é transmitida, perde ao longo das estratos foliares, uma parte é absorvida. Essa absorção de albedo ela pode ser avaliada nas plantas. Quanto que a planta está absorvendo. Então, absorve em que momento? Nos momentos de maior eficiência da área foliar, que vai aqui de 40 dias, ó, vamos pegar aqui, ó, vai a partir desse momento, nessa escala até aproximadamente aqui 110 dias. Vamos colocar aqui, ó, que é quando a planta para o momento para a fase de fotossíntese ser tão intensa, há uma mudança, né, na relação fonte e dreno, as folhas estão senescendo, então essa transformação da radiação em fotossimilados vai caindo de forma intensa, tá? E isso acontece assim, ó, nas escalas de crescimento e desenvolvimento, que se a gente comparar. Então, um plantio aí considerado em outubro, aqui segundo início do segundo decêndio de outubro, se a gente pensar aí a janela de plantio, então a gente tem início da formação da massa na parte aérea dessas plantas. O que a gente tem ali nos primeiros dias, né? A evolução dos dias aqui, ó, se a gente voltar, ó, até os 60 dias, que vai culminar aqui mais ou menos em dezembro, a gente tem aqui a formação do IAF. Então a gente pode pensar aqui que o IAF está formando aqui uma taxa de crescimento da cultura. Ó. Então, isso aqui seria taxa de crescimento da cultura ou também uma evolução aí do próprio IAF, né? Então, essa taxa de acúmulo vai acontecendo ao longo do tempo até chegar no seu máximo acúmulo de massa. Quando que acontece isso? Quando a planta para de investir em fotoassimilados e ela começa a entrar em processo de estabilização de crescimento, já formou vagens, já formou massa. E olha o que acontece. Em verdinho aqui, ó, é o IAF, colocado aqui de forma
mais para a gente entender essa evolução do IAF. Deixa eu só transformar isso daqui certinho, ó. Esse daqui seria o TCC, taxa de crescimento da cultura ou evolução da massa. Esse é aqui do IAF. Então, a gente vai ter um momento aqui que a gente vai ter o maior IAF com a maior taxa fotossintética. E o que acontece com o IAF a partir daí? Ó? Os modelos mostram esse tipo de comportamento para a evolução do IAF. Então, para cada folha formada nessas fases fenológicas aqui, uma folha senesce, porque o IAF para de crescer, para de aumentar. E assim continua a expansão em ganho de massa, né? Chegando numa fase fenológica aqui que o ganho de massa é importante aonde? Nas vagens. E aí todo o fotossimilado vai sendo translocado para as vagens. Quando que acontece isso? A partir de meados de janeiro, ó, janeiro para frente, é o período de maior acúmulo de massa na parte reprodutiva. Flores e depois nas vagens, quando iniciar lá no R3, iniciar a fase de grande enchimento de grãos, enchimento de grãos e enchimento de vagens, portanto, tá? Então, olha, quando a gente compara essas escalas fenológicas com as taxas de crescimento, com os diferentes taxas de crescimento, a gente vai entendendo a evolução da planta, vai conhecendo a evolução da planta. Olha o que a gente tem aqui, ó, pontilhado. Aqui a gente tem a radiação. Então, aqui a gente tem o efeito da radiação. O que acontece aqui, ó? Está colocado também de forma didática. Quando começa a diminuir o comprimento do dia, a planta tem o estímulo para fazer o florescimento, tá? Então, a planta de soja, ela forma flor quando o comprimento do dia está diminuindo. Por isso que é chamado também uma planta fotoperiódica de dia curto. Para ela entrar em florescimento, o dia tem que diminuir o comprimento do dia versus a duração da noite, tá? E aí tem um fotoperíodo crítico, que depende de cada cultivar para entrar em processo de florescimento, tá? E aí a gente define aí o florescimento da soja em função da maturação daquela cultivar, ok? A gente compara aqui com outra taxa importante, o KC da cultura. O que é KC da cultura? Vocês viram isso lá, ou vão ver isso em irrigação, drenagem. O que é o KC da cultura? Coeficiente cultural. É a demanda hídrica que a planta tem ao longo do cultivo. Então, a demanda hídrica, se a gente colocar aqui, ó, vou colocar em outra forma, vamos colocar aqui na forma de marca texto em amarelo. Então, se a gente pegar o KC da cultura, vamos pegar uma variável, considerando que seja dimensional. É ali mais ou menos assim o KC da cultura da soja, é isso daqui, ó. A demanda de água, e depois, quando ela vai entrando lá na fase final, início de maturação, R7, R8, o que acontece com o KC? Cai. Então, olha que interessante, a gente começa a interagir com outros componentes, com outras taxas de crescimento, com componentes que são interações climáticas, para entender por que essas fases fenológicas e os respectivos estádios fenológicos podem ser críticos, tá? Então, vamos colocar aqui, por que esses estádios reprodutivos são críticos? Olha aqui, ó, porque precisa uma alta demanda hídrica, isso aqui é o coeficiente cultural, é a demanda hídrica que precisa para a planta, entrar em processo de florescimento, formar vagens e ter alta produtividade. Então, períodos aqui que acontece florescimento com estresse hídrico, é um estádio crítico, a produtividade potencial cai. No período anterior aqui, qual o estado crítico que poderia ser? A expansão foliar, que acontece nesse momento aqui, ó, que é a expansão foliar. Então, expansão foliar tem a ver com características de dano na folha que podem interferir sobre a produtividade, ou seja, momentos aqui onde insetos, pragas podem causar redução da área foliar. Em estado crítico, se a gente pensar na área foliar, desenvolvimento da folha e controle de pragas de redução da folha, desfolhamentos e assim por diante, tá? Então, quando a gente compara essa escala fenológica que está aqui embaixo com as escalas de crescimento e desenvolvimento
em taxas, né, a gente consegue entender bem a evolução de uma lavoura de soja, entender bem os estádios críticos e, com isso, entender os manejos que são adotados e recomendados, tá? Então, fica a dica aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre essas escalas fenológicas, darem uma lida lá no material colocado, na escala do Fierro-Cavinis. E, para terminar, pessoal, lembrar aí dos componentes de rendimento da soja. A gente compara lá o número de nós, então é importante conhecer o número de nós, número de vagens por planta, portanto, né, formados a partir de cada nó, o número de vagens, número de grãos por vagens, massa de grãos, né, com isso daqui a gente avalia em uma planta, depois a gente avalia a população que tem e a gente chega aqui no rendimento final, rendimento da soja, tá? Então esse que é o rendimento final aí da soja e os componentes de rendimento que são avaliados, mensurados para a gente estimar a produtividade. Ok, pessoal? Com isso, a gente vai terminando por aqui, especialmente aqui a primeira aula sobre soja. Agradeço muito mesmo a atenção de todos vocês. Aqueles que não viram a aula, peço que vejam a aula que vai ser disponibilizada de forma online na plataforma, também via link do YouTube. Assistam a aula e a gente volta na próxima segunda-feira com a aula de soja e a gente vai falar sobre fotoperíodo na cultura da soja. Vamos falar sobre grupos de maturidade em soja. No mais, obrigado pela atenção de todos e uma boa semana. Até a próxima segunda-feira, pessoal. Obrigado.